Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Piasson e hoje, mais uma vez aqui no meu habitat natural, aqui meu parreiral, com muita alegria, para falar sobre um assunto apaixonante que é o vinho natural, tá? Eu vou te explicar o que é o vinho natural. As pessoas têm me perguntado, me questionado, realmente há muitas dúvidas, né? Porque, por exemplo, vinho colonial não quer dizer que é vinho natural, tá? Existem muitas maneiras de fazer vinho, então eu vou te explicar nesse vídeo a diferença entre o vinho natural e um vinho convencional. As pessoas também têm dúvidas quanto à durabilidade desse vinho. Esse vinho dura muito mais do que você imagina. Como o próprio nome fala, vinho natural, ele possui o seu próprio conservante natural que está presente na uva. Agora é interessante, não é qualquer uva que você pode fazer vinho natural, tá? Não é qualquer uva também que você pode envelhecer esse vinho. Então esse vídeo está muito legal, presta atenção aí que a gente já vai começar. Vamos lá? Vamos lá então. Atendendo a pedidos, eu vou explicar hoje o que é vinho natural. Existem muitas dúvidas, né? Todo mundo me pergunta, mas Piasson, o que é vinho natural? É vinho colonial? É vinho orgânico? Não, não é nada disso. Eu vou explicar direitinho, então, o que é um vinho natural. Qual é a diferença de um vinho natural para um vinho convencional? Aqui eu tenho alguns rótulos, né, dos vinhos que são produzidos aqui na minha propriedade. Esses rótulos, eles são criações minhas. Como eu sou artista plástico, eu tenho paixão por criar esses rótulos diferentes, né, com arte, porque vinho é arte, né? Vinho é arte pura. Então, eu vou te falar nesse vídeo especificamente o que é o vinho natural. Enquanto eu vou te explicando, eu vou mostrando aqui alguns vinhos que são produzidos aqui. Esses são todos vinhos naturais. Eu vou começar primeiro falando sobre a produção da uva, né? Vou dividir a minha explicação em duas fases para melhor compreender. Vou falar um pouco de como que é produzido essa uva e depois como que é vinificado. Primeiro, então, eu vou falar sobre a produção, o parreiral, né? Eu, no caso, como tenho experiência tanto na parte produtiva como também na parte de vinificação, então eu vou te passar a minha experiência. Com a grande demanda no mundo hoje, tem que se produzir muito para poder atender, né, ali as pessoas do mundo todo com o vinho, né? Então, tem a vantagem de você poder trazer vinhos do mundo inteiro, né, hoje com facilidade. Mas assim, existe muita química aí no meio que as pessoas não sabem. Então, o meu objetivo é explicar, né, tentar fazer com que você entenda o que você está colocando para dentro do teu corpo. Então, assim, para você ter uma grande produtividade de uva, falando no meio agrícola, no meio rural, vou falar por experiência própria, que eu também já tentei, e é impossível você ter uma grande produção sem você recorrer ao auxílio dos produtos químicos. Só na parte química, pesticidas, herbicidas, fungicidas, né, que são autorizados, né, pelo governo. Eu diria, se você pegar, por exemplo, a lista da Anvisa, ali você pode comprovar isso, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, tá?
Existem centenas de produtos que você pode utilizar para você poder ter essa produção em grande escala. Eu vou dizer que é errado? Não vou dizer. Você, no final, você vai tirar a sua própria conclusão. O meu objetivo é só esclarecer o que a indústria não esclarece para você, não te fala, né? Então você não sabe ali, de repente, o que você está bebendo. Aí depois você passa para a parte da vinificação. Primeiro é preciso entender o que é vinho. Vinho é um fermentado natural da fruta, das leveduras ali da própria uva, né? Onde há um processo natural que vai se transformar ali, se obtém a formação do álcool, né? E tudo que é necessário no vinho através da fermentação natural. Hoje em dia, esse processo já faz muito tempo que já não é mais assim, né? A indústria do vinho, ela trabalha com aditivos, com química, com estabilizantes, né? Para poder padronizar esses vinhos, para poder conseguir ter uma logística, um padrão de sabor. Para quem achava, então, que vinho é feito só de uva, já faz muito tempo que já não é mais assim. Eu vou mostrar para você agora uma lista regulamentada, né, pela indústria de alguns produtos químicos, né, tanto de origem mineral, como sintéticos, como de origem animal, que são usados hoje em dia no mundo inteiro pela indústria do vinho. Aqui eu tenho uma normativa, né? Essa última aqui de 2019. Aqui eu vou mostrar apenas alguns, tá? Que eu acho sim, principais, mas tem uma lista muito grande. Essa normativa tem muitas e muitas páginas. Aqui eu estou citando, inclusive, se você buscar até na internet, você vai encontrar, essa é uma normativa do governo. Então, nessa normativa tem os produtos tanto para os vinhos de mesa, como também para os vinhos finos. Ali pela página 900 em diante ali dessa normativa, você vai encontrar a lista desses produtos. Eu não vou mostrar todos porque a gente ficaria aí horas falando sobre isso. Então existem centenas de produtos que são utilizados para produzir a uva, centenas de produtos que são utilizados na vinificação, né? Estabilização, né? Uma série de coisas, né? Que no caso do vinho natural, isso é tudo feito por meios naturais, né? Você estabiliza o vinho com o tempo, você deixa ele cantar, né? Produção em grande escala não se consegue fazer dessa maneira, né? Precisa ter uma agilidade, precisa usar produtos para padronizar isso. Teoricamente, o vinho seria aquela uva que está ali esmagada e fermentada e teria o vinho daquela uva ali. Mas hoje, como tudo é padronizado, se acrescentam produtos, né? Por exemplo, se a acidez estiver muito alta, vai se acrescentar um produto ali para regular a acidez. Se estiver faltando cor, vai ser possível de ajustar essa cor. Então, se está faltando algum aroma especial, é possível fazer esse aroma. Então, traduzindo, o vinho pode ser feito do jeito do cliente, do jeito que a pessoa gosta, ele pode ser padronizado. Porque a uva, todo ano, ela não é igual, a maturação é diferente, tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, então o vinho teria que ser diferente todo ano, mas a indústria precisa padronizar isso, tá? Ou ela não sobrevive. Vou dizer que é errado, que é certo? Não vou dizer. Eu só quero esclarecer para que as pessoas entendam, né, que elas estão ali degustando um vinho, estão viajando no sabor,
Mas e como que foi feito? Como que se chegou naquele sabor, né, que ela está provando? A indústria vai mostrar para você aqueles barris gigantescos, bonitos, aquelas plantações enormes de uva, né? Estou falando em vinho caro, nem estou falando de vinho barato, né? Isso é meio geral. Mas como que foi produzido aquilo, né? O que que tem ali dentro? Através da química, ela pode deixar o vinho do jeito que você quiser, com a cor que você quiser, com o terroir que você quiser, o sabor, os aromas, né? Feitos de maneira, eu diria, um pouco artificiais. Então, às vezes, você pode estar bebendo algo que não seja assim tão verdadeiro, porque se busca hoje, né, na vinificação, muito o sabor agradável. Você pode estar bebendo uma mentira. Enquanto eu vou te falando, eu vou te mostrar a minha coleção de taças antigas, resultado das minhas andanças pela Europa, estudando vinhos e as maneiras de vinificação. Então, com o hábito de procurar em antiquários essas taças antigas, né, curiosidade em saber como as pessoas bebiam o vinho antigamente. É uma experiência interessante, experimenta um dia, quem não experimentou ainda, beber um vinho numa taça de metal, que dá uma sensação, uma química diferente no vinho que eu acho válido e acho interessante. Então, o vinho natural, ele é um vinho vivo, né? Ele permanece vivo em todas as etapas, né? Desde a vinificação, depois que ele é guardado tanto na barrica de madeira ou de vidro, ou mesmo na garrafa, né? É uma bebida que permanece viva, ela tem micro-organismos vivos, né? Que é isso justamente o que vai te fazer bem para a saúde. Já o vinho convencional, isso já é alterado, né? A maioria das vezes aquelas leveduras naturais ali da própria uva, ali elas são mortas na vinificação, são acrescentadas outras leveduras, né, externas, né, ali para fazer a fermentação, porque a uva que tem muito tratamento químico, ela já nem fermenta direito, né? Muitas pessoas, às vezes, né, que eu ensino a fazer vinho, né, em pequena quantidade, me relatam, Piasson, eu comprei uma uva aqui no mercado, mas não está fermentando, o que está dando errado, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. O problema é a química que tem ali naquela uva, que não deixa com que ela fermente naturalmente. Então, vai precisar de um outro produto químico para auxiliar, para fazer com que ela fermente. Então, são processos artificiais. Então, falando a grosso modo, uma linguagem que todo mundo entende, vinho natural é um vinho verdadeiro, é um vinho vivo. O que acontece é que as pessoas precisam ser esclarecidas. Muita gente a maioria das pessoas não entende, não sabe o que é um vinho convencional, de um vinho natural, né? Até para que a pessoa consiga consumir algo assim, ela tem que conhecer. Como é que a pessoa vai consumir algo que ela desconhece, né? Porque se fala mal do vinho natural no sentido, mas é um vinho muito ácido, mas tem esse defeito, tem aquele outro, né? Veja bem, se acha que a acidez é um defeito, não é bem assim. A acidez é uma qualidade. Tanto que um dos ácidos encontrados no vinho, o ácido tânico, descobriu-se recentemente que esse ácido é muito benéfico e é medicinal. Tanto que a indústria farmacêutica já correu, já estão até fazendo pílulas, né, com essas substâncias para te vender e ainda te cobrar caro, sendo que se as pessoas tenham mais conhecimento sobre o que é o vinho natural, elas vão consumir o vinho natural, né, de uma maneira naturalmente, e vai sair inclusive mais barato. Outra coisa que as pessoas
se enganam muito sobre o vinho amadeirado, né, que se tem como um vinho envelhecido em barris de carvalho. Alguns realmente são, mas a maioria são chips de madeira, né, são serragem de madeira e algo parecido que são acrescentados ali no vinho para adquirir o sabor amadeirado. Minha gente, vinho envelhecido em barril de carvalho francês é caro, é muito caro um barril desse. Você vai pagar bem caro um vinho, não tem como fazer milagre. Você já imaginou tanto de barrica de carvalho que precisaria para produzir bilhões e bilhões e bilhões de garrafas de vinho que são produzidas hoje em dia? Não tem como. Os vinhos eles ficam em tambores, em tanques gigantes de inox. A indústria não vai filmar aquilo lá, não vai mostrar para você, ela vai mostrar aquelas adegas lindas, subterrâneas, com aqueles barris bonitos, mas aquilo é para turista ver, né? Dificilmente você vai tomar um vinho daquela barrica que estão te mostrando ali, né? Aí a pessoa chega para mim e fala: Ah, entendi, pessoal. Vinho natural é vinho colonial, né? Não, tá errado. Ah, é vinho orgânico, né? Também tá errado. O vinho colonial, ele pode ser natural ou não. Por exemplo, se foi usado produtos ali químicos no tratamento da parreira, mas foi vinificado naturalmente sem nenhum produto químico, ele não é um vinho natural. Ah, Piasson, então vinho natural é vinho orgânico. Errado, porque se a uva foi produzida de maneira orgânica, mas a vinificação foi feita com produto químico, não é um vinho natural. Ou seja, todo vinho natural ele é orgânico, mas todo vinho orgânico pode não ser natural. Então se fala, mas se não for produzir o vinho em escala industrial, usando a química, não se consegue produzir tanto vinho assim para alimentar o mundo. Eu penso diferente, eu acho assim que isso acontece justamente porque há uma falta, há uma carência de pequenos produtores para suprir essa demanda. Então, o meu objetivo é incentivar para que mais pessoas consigam produzir. E também, veja bem, eu sou um pequeno produtor, eu não consigo atender todo mundo. Imagina se todo mundo que assiste meus vídeos aqui, né, que querem comprar o meu vinho, eu realmente não consigo atender todo mundo. Eu tenho uma produção pequena, né? Até certo ponto eu atendo, depois não. Mas se tiver mais gente que produza, produtores pequenos, produtores locais, vai se conseguir atender muita gente. No princípio, o vinho era considerado como um alimento. Eu tenho vinho como um alimento. Hoje em dia, eu diria que é considerado mais como uma bebida para dar prazer, né? Aí o que é mais importante? Você ter o prazer, ser seduzido, né, por garrafas bonitas, pelo marketing, né? Ou você ter saúde. Então, a longo prazo, esses produtos que são utilizados na vinificação para produzir a uva, para vinificar e para conservar, a longo prazo, o que pode te trazer para o teu organismo, né? De repente, a indústria, aí o marketing vai dizer para você: tome uma taça de vinho por dia porque faz bem para o coração. Mas e aquela química que está ali, né? A longo prazo não vai te trazer alguma doença? Não se sabe, ou talvez se saiba e não queiram dizer. Na verdade, está se descobrindo hoje
o que já se sabia no passado, né? Desde a época lá antes de Jesus Cristo, o vinho era tido como um alimento e tido como um remédio. Tanto que existe um hospital lá na França, onde antigamente os pacientes eram tratados com vinho. Vinho era considerado um remédio. Nesse hospital, que hoje é um museu, no subterrâneo desse hospital tem uma adega, né, onde ali se encontra o registro do vinho mais antigo do mundo em bom estado, podendo ser bebido, né? Veja bem, um vinho natural de 1472. A gente está falando aqui de um vinho com mais de 550 anos de idade e que está bem e que não foi usado produto químico, né? Um vinho feito só de uva. Nada contra, só acho que isso deveria ser informado ao consumidor, né? Para que a pessoa não fique ali viajando em terroir de vinho, em buquês, né? Em sensações, né? Que são artificiais. O vinho natural, ele pode ter um monte de defeitos. Questão de acidez, né? Uma série de coisas. Mas eu diria assim, esses defeitos entre aspas, porque para mim esses defeitos são qualidades disfarçadas. Porque o que é mais importante? O que você busca, prazer ou saúde? Se você busca prazer, a indústria vai te proporcionar. Se você busca saúde, aí já é outra história. Você pode ter os dois, é claro. Tá? Então, assim, normalmente o vinho natural, ele vai ser um vinho um pouquinho mais ácido, ele vai ter sabores assim diferentes, né? Muitas pessoas hoje em dia não sabem o que é o verdadeiro sabor de um vinho. Isso está tão modificado que as pessoas já não sabem mais. Elas já criaram aquele padrão, aquele vício, né? Porque é da margem direita do Douro esse sabor. Não, minha gente, isso aí não é bem assim. Isso aí, na maioria das vezes, são estabilizações, são modificados, são a acidez regulada, uma série de coisas quimicamente regulada para ter aquele sabor. Então, isso só sabe quem entende as duas pontas, quem produz a uva e quem produz o vinho. Então, assim, eu prefiro beber um vinho naturalmente desequilibrado do que um vinho manipulado, equilibrado artificialmente. Eu vou te relatar agora algo muito comum que eu escuto de quem bebe vinho. A pessoa chega e fala para mim, Piasson, eu li uma matéria que a uva Taná é a melhor uva do mundo para o coração, porque ela possui bastante tinta na casca, certo? Errado, porque a mesma uva, em lugares diferentes do mundo, ela vai produzir características diferentes. Vai depender do clima, do solo, da fertilidade do solo. Então, não é assim que funciona. O melhor vinho do mundo é aquele que você conhece onde foi produzido e de que maneira ele foi produzido. Porque se for falar, por exemplo, em quantia ali de taninos, da casca, da uva, tem uvas que são superiores a Taná. Mas a questão não é essa. A questão é que você tem que buscar comprar o vinho não pela uva, mas sim pelo produtor, né? Conheça de que maneira que foi produzida aquela uva, de que maneira que foi feita aquela vinificação, que foi produzido aquele vinho. Não existe no mundo inteiro hoje uma regulamentação que obrigue a citar no rótulo do vinho todos os produtos que foram utilizados, tanto na parte do cultivo da uva,
como também na parte da vinificação, no processo da vinificação. Vinho natural é vinho de verdade. Se fosse colocado lá no rótulo todos os produtos que são utilizados, né, para fazer o vinho, tanto na parte do cultivo, quanto na parte da vinificação, os produtos químicos, enológicos, será que você compraria esse vinho? Aqui eu tenho 3 exemplos de vinho. Tenho um aqui que é um Bordeaux. Esse vinho que chama essa uva Bordeaux, na verdade é a antiga uva Tercy, que é uma variação, né, da Tercy, que é uma uva de origem americana. Aqui eu já tenho uma uva europeia, que esse aqui é um Pinot Saint-Georges. É uma uva milenar, inclusive tem uma história muito bonita dessa uva, de como que ela chegou na Europa, mais precisamente no sudoeste da França, onde ela é mais cultivada. É uma uva já muito difícil de encontrar, né? Porque é uma uva que ela não foi modificada, é uma uva original. Ela faz um vinho muito especial, né? Tem um aroma único, uma uva extremamente escura, muito consistente. Na Europa também, lá na França, ela tem o nome de Negrette. Ela é uma uva quase negra, uma uva assim riquíssima em taninos, né? Então por isso que ela serve para fazer um vinho envelhecido. Aqui eu já tenho um vinho aqui na faixa dos 10 anos de envelhecimento. Então você pode ver que a cor ela vai mudando, né? Ela vai perdendo um pouco aquele brilho colorido, ela vai se transformando um tom assim um pouquinho mais escuro, mas ele tem um aroma, assim, um sabor assim muito especial e único, que só mesmo com o tempo para formar esses sabores diferenciados, tá? Então, muito, muito especial mesmo. Essa uva Pinot Saint-Georges, que também tem um nome original de Negrette, não confundir com a uva Pinot Noir, tá? Porque essa uva é muito especial. Eu conto a história dela lá no meu Instagram, depois quem quiser acessar, é o mesmo nome do meu canal, Piasson Ateliê Agroecológico. Tem uma história muito linda essa uva, que começou lá na antiguidade com os cavaleiros dos Templários que levaram algumas ramas dessa uva lá para uma parte da França, uma região da França, e começou a ser produzido lá, né, esse vinho. É uma uva muito rara, né? Normalmente quando se encontra um vinho dessa uva são vinhos bem caros. Um vinho assim que tem muito tanino, bem concentrado, e isso permite fazer um vinho envelhecido, um vinho bem especial. Hoje, graças a Deus, eu consegui essa uva rara, de raro sabor também, e é um dos meus, digamos, carro-chefe aqui, que eu gosto muito de lidar com essa uva. E ela é uma uva assim muito resistente, uma das poucas variedades europeias que sobreviveram na minha propriedade sem precisar usar veneno, né? Sem precisar usar produtos químicos aí para tratar, para a parreira poder sobreviver. Então eu testei muitas variedades de uva na minha região, e eu só trabalho com uvas que não precisam de química, que não precisam com um tratamento assim convencional, com produto químico, veneno. Então minhas uvas elas são, digamos, quase selvagens, né? Elas têm uma resistência grande, e eu, ao longo dos anos eu fui percebendo, né, e fui deixando de trabalhar com aquelas que não resistem à minha região. Aí, porque o vinho ele tem que ter identidade, né? O vinho
Não adianta eu comprar uva lá de outro lugar e fazer o vinho aqui, ele não vai ter identidade da minha região. Isso é o chamado terroir, né? Terroir é um conjunto de coisas para o vinho. Ele quer dizer adaptação ao tipo de solo, ao tipo de clima, todo aquele universo que envolve a uva naquele lugar. Ela vai fazer um vinho único, que vai ter um sabor especial daquele lugar. Isso é o famoso terroir. Fazer esse tipo de vinho é uma arte, tanto que eu cito no meu livro, eu sou artista plástico, sou escritor também, eu cito muito o vinho, né, o que eu aprendi com o vinho até num livro meu. Tem até uma frase que eu falo, que a arte é a evolução do espírito, o vinho a evolução da uva, porque transmuta e adquire sabores muito especiais na vinificação. Esse é o meu livro, né? Um livro de arte, mas eu tenho como inspiração muito relato sobre o vinho nesse meu livro. Pois quem quiser saber mais sobre o meu livro, eu vou deixar alguma informação na descrição do vídeo. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo especificamente sobre a longevidade do vinho, né? Quanto tempo dura um vinho natural. Vinho natural possui seu próprio conservante natural, dura muito mais do que você imagina. Antigamente, os vinhos, quando eram feitos na antiguidade, não existiam produtos químicos e os vinhos duravam muito tempo. Há relatos de vinhos encontrados, até enterrados, né, depois de muitos anos, e os vinhos estavam bons ainda. Então, não deixe de dar uma olhadinha no outro vídeo, onde eu explico bem o que torna um vinho ter uma grande longevidade, porque não é qualquer uva que pode ser envelhecida. A uva ela tem que ter a estrutura para isso. Eu vou deixar no final desse vídeo, já deixo um linkzinho para você entrar direto e também deixo na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado, que te ajude, que contribua para a tua saúde, né, essas práticas saudáveis. Quanto mais pessoas saudáveis no mundo, quanto mais pessoas felizes, melhor para todos nós, né? Compartilhe aí com seus amigos também. Se eu mereço um joinha, me dá um joinha, isso aí dá uma moral, né, para a gente continuar fazendo esses vídeos. Deixe comentário, né, do que você gostaria de aprender. E claro, quem não se inscreveu ainda, né, se inscreve, clica ali no sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço para você, saúde e vejo você na próxima.